Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e essa linha de libertação, eu quero aqui comentar com todos vocês que nós precisamos ter muito cuidado com pessoas que entram dentro da nossa casa, porque nunca se sabe da verdadeira intenção do coração. A Bíblia vai dizer que o homem, ele olha aquilo que está diante dos seus olhos, olha a aparência, mas o Senhor, Ele é o Deus que sonda a mente e o coração. Então nunca se sabe, sobretudo você que tem bebezinho pequeno, tem criança ou tem animais. Tem pessoas que entram na casa da outra pessoa e chega lá, irmãs, às vezes é uma energia tão ruim que as plantas começam a morrer. As plantas começam a morrer. Começam a morrer. É uma situação de inveja, de olho grande, de energia, sei lá mais o que. Irmãs, coisas estranhas começam a acontecer. Então, que nesse dia de hoje nós possamos estar muito atentas com relação a isso. Porque tem pessoas que entram mal intencionadas, às vezes com terra de cemitério escondido. Eu ouvi uma história uns anos atrás, foi um testemunho de um pastor que ele era muito consagrado e uma mulher foi visitar lá a igreja desse tal pastor e ela gostou do pastor. Ela gostou do tal pastor. Ela não era cristã, mas ela gostou do tal pastor. E o pastor era homem de Deus. Ela deu confiança para o pastor. Ali ela deu em cima do pastor. Ali ela dava presente para o pastor e o pastor nada de se render. Nada de se render. E ela dentro da igreja se aproximou lá da esposa do pastor, se aproximou lá das irmãs, da esposa do pastor e do próprio pastor, então ela ficou assim com uma certa intimidade, ela era muito agradável, eu vi esse testemunho há muitos anos. Então ela era uma pessoa assim muito agradável, viu, irmãs? Quando de repente ela tinha realizado, né, tudo que uma mulher realiza para conquistar um homem, ela não conseguiu nada com aquele pastor, que aquele pastor era homem de Deus mesmo. E aquela mulher, ela cismou com o pastor, e aquele amor, aquele algo platônico, aquele que não era amor, né? Ela cismou que queria ele de qualquer jeito, de qualquer forma. E como ela não era cristã, crente, cristã, ela apenas ali, ela se vestiu de uma máscara, né? Ela foi procurar um centro para fazer uma obra de feitiçaria de encantamento. E ela procurou um centro, né, para fazer aquela obra maligna. E naquela obra maligna, viu, irmãs? Não surtiu efeito, ela ficou esperando, não surtiu efeito. E repito mais uma vez, o pastor era homem de Deus mesmo. Jejuava, orava, se consagrava. E ali, irmãs, o pastor firme nos pés do Senhor. E aí ela viu que ela não havia obtido sucesso, por isso que eu falo, cuidado. Ela procurou um outro líder, né, uma outra pessoa que faz trabalhos de feitiçarias. E não, vou procurar outra pessoa porque eu vou fazer um trabalho mais forte. Olha aí, irmãos.
E ali, irmãs, nessa situação do trabalho forte, o que aconteceu? Nessa situação, ela foi procurar um outro pai de santo e foi lá e explicou toda a situação, porque todo aquele amor que ela tinha, aquilo se transformou em ódio, raiva, ódio. E ali ela foi procurar, né, uma outra pessoa, e aquele homem falou para ela, olha, eu posso fazer aqui um trabalho, mas esse trabalho é um trabalho específico, eu vou precisar de uma roupa dele. Ó, uma roupa, uma peça, um algo dele. Irmãs, e como ela era assim, né, entre aspas, né, amiga lá da esposa do pastor, ela foi lá na casa. Foi lá na casa. Foi lá na tal casa, o pastor, chegou lá, bateu palma, ó, fulana. E a fulana, a mulher, né? Ô, Jesus. Opa, si mesmo. E tudo bem, a paz do Senhor, ela a paz do Senhor. Olha, mas nem todos que estão em Israel é israelita. Fica ligada. Eu creio que essa palavra aqui tem endereço certo. E ali, pode entrar, mandou a mulher entrar, a mulher olhou, viu que tinha roupa no varal do pastor. E ali elas conversam. E a esposa do pastor, nossa, tem um bolo aqui, peraí que eu vou cortar um bolo, fulana de tal. E ela, tá e tal, não sei o que. Quando a esposa do pastor foi lá para dentro, foi no banheiro, foi fazer alguma coisa lá dentro, ela correu rapidamente, pegou uma peça de roupa do pastor lá do varal e botou na bolsa. Aí quando a mulher voltou, a irmã lá, a esposa do pastor, fulano e tal, não sei o que, né, tal. E ali ela já tomou ali o café rapidamente e saiu. A esposa do pastor achou até um pouco estranho. Foi lá para fazer aquele trabalho, irmãs. Deu a peça lá pro feiticeiro lá. E o feiticeiro, tá, em 7 dias vai resolver essa situação. Que ela queria, já que ela não tinha conseguido o pastor, ela queria matar o tal do pastor. Aquilo se transformou em um ódio, uma raiva. Então, a mulher entrou lá se fazendo, irmãs, de crente, de cristã. É igual uma história que eu contei aqui um tempo atrás, né, da menina que era muito bonita, entrou lá na igreja para desviar aquele jovem. Muitas aqui não entenderam aquela história, mas a mulher ela foi intencional para acabar com a vida daquele rapaz, até envenenar o rapaz e matar o rapaz. O rapaz já estava fora dos caminhos do Senhor. Eu creio aqui que tem gente aqui que não entendeu aquela história, mas a menina ela entrou intencionalmente na igreja para desvirtuar o rapaz. Mas isso é outra coisa. Então, irmãs, essa mulher pegou a peça de roupa e levou lá para o homem lá, o feiticeiro. E o feiticeiro, quando foi para fazer o trabalho, irmãs, com a peça de roupa lá daquele homem, o trabalho se voltou contra ele. O negócio lá, irmãs, a roupa pegou fogo, algo lá pegou fogo, ele fazendo lá, queimou o homem lá, o macumbeiro lá, o feiticeiro, melhor dizendo. Pegou ele de uma forma que ele teve que parar no hospital com queimaduras, aquele homem. O fogo, né?
E o trabalho, a obra de bruxaria que ele tinha feito para o homem, né, para o pastor, para dar errado lá na vida do pastor, o pastor morrer mesmo. Quem faleceu, irmãs, foi essa mulher. Ela entrou dentro do carro, foi fazer não sei o que, foi para uma cidade, chegou lá, sofreu um acidente no meio da estrada. Tem muitos anos que eu vi esse testemunho. Que eu ouvi esse testemunho. E acabou que essa mulher, o feitiço, virou contra ela mesma. Então, irmãs e irmãos, muito cuidado com quem entra na sua casa, chamando de irmã, de irmão. Muito cuidado. Porque o homem, ele olha o exterior, mas Deus, ele sonda a mente e o coração. Deus abençoe. Paz.